Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Algumas pessoas buscam a riqueza a tanto custo que decidem se tornar mentirosas, enganadoras, trapaceiam em contratos, criam golpes para aplicar em outras pessoas, tudo com o objetivo de enriquecer. Mas quem age dessa forma é um tolo, porque está obtendo riquezas que não são firmes, que podem ser perdidas no momento em que forem descobertas as suas farsas, as suas mentiras, as suas corrupções. Então, se for para enriquecer, que seja de forma honesta, com serviço e venda de produtos que sejam honestos, corretos, verdadeiros. Não é que a Bíblia incentiva a pobreza, mas o versículo 1 enfatiza a honestidade. É melhor ser honesto e não ter o lucro que vem em função da mentira, da trapaça, da corrupção, do engano, da fraude, do prejuízo do próximo. O dever que temos com Deus é amar a Ele em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmos. Você certamente não gostaria de ser trapaceado ou enganado ou ser vítima de uma mentira a respeito de um produto ou a respeito de um serviço que promete alguma coisa e que não cumpre. Então, a honestidade é um valor que todo o cristão, todo aquele que tem um relacionamento com Deus, deve prezar. Ele deve prezar pela honestidade, mais do que tudo. Versículo 2: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Versículo 3: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. O versículo 3 está dizendo que muitas vezes nós tomamos as nossas decisões sem perguntar a Deus o que deveríamos fazer, sem pedir conselhos para pessoas mais experientes, sem buscar conhecimento a respeito daquele assunto. E quando caímos na desgraça, queremos colocar a culpa em Deus muitas vezes. Veja que o versículo 2 e 3 podem ser lidos em conjunto. Aquele que age sem pensar faz algo que não é bom. E quem se apressa acaba errando o caminho. E a falta de juízo em função da pressa faz a pessoa cair na desgraça. E ela vai colocar a culpa em Deus, quando o Senhor não tem nada a ver com a desgraça em que a pessoa caiu, porque foi a própria pessoa que não buscou sabedoria, conhecimento, instrução a respeito daquele produto, a respeito daquele serviço, a respeito daquela pessoa, a respeito daquele negócio. Então, a falta de juízo, a falta de pensar bem a respeito das decisões que estão sendo tomadas, faz com que as pessoas caiam na desgraça. Por não pensarem adequadamente, por se apressarem em fazer alguma coisa e por não usarem o juízo, elas erram e colocam a culpa em Deus. Versículo 4: os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Esse versículo incentiva a nós a sermos ricos. Ser rico não é apenas questão financeira. Na realidade, a riqueza financeira, ela vem como consequência, como resultado da riqueza espiritual e da riqueza
na sabedoria. Nós estamos meditando em Provérbios e falamos no capítulo 1 que existe dois tipos de sabedoria. A sabedoria vertical, que é aquela de baixo para cima e de cima para baixo. Eu olho para o céu, eu busco a Deus, leio a sua palavra, obedeço os seus mandamentos e com isso eu me torno amigo de Deus e Deus vê tudo que eu tenho feito em buscá-lo e ele honra, revelando a sua vontade e sua presença sobre aqueles que o buscam, aqueles que olham para cima. Ele também olha de cima para baixo, derramando o Espírito Santo e a graça e a sabedoria e o entendimento para aqueles que todos os dias estão se dedicando e se esforçando para isso. Essa é a sabedoria vertical, a sabedoria que vem de cima, que vem do céu. E também temos a sabedoria horizontal, a sabedoria sobre as coisas terrenas, em que nós olhamos para os livros, para as pessoas, conversamos com as pessoas e vamos aprendendo coisas relacionadas a muitos assuntos. Quando uma pessoa busca a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal, ela tem uma relação forte com Deus e também tem uma relação forte com muitos conhecimentos que permitem que ela tome boas decisões, faça muitos amigos e desses amigos consiga tirar muitos negócios. Por isso que os ricos arranjam muitos amigos, eles têm informação, eles têm instrução, eles têm ideias que trazem resultados e que atraem pessoas. Atraem pessoas para a realização desses projetos. Que essas pessoas que são ricas na espiritualidade, nos seus pensamentos, têm. Agora, o pobre, o que é o pobre? O pobre é aquele que é improdutivo. O pobre, ele não produz resultado. Ele não consegue oferecer um produto de qualidade, um serviço de qualidade. Ele não consegue ter informações, conselhos, respostas para ajudar as pessoas. Então, os ricos arranjam muitos amigos não porque eles são melhores do que os pobres. Eles arranjam muitos amigos porque eles têm ideias, projetos que trazem pessoas para somar, para se ligar com esses projetos, com essas ideias que eles promovem. Agora, o pobre, ele não é produtivo, ele não tem algo que atraia pessoas para que realizem alguma coisa. Então, o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem, não porque ele é inferior, mas é porque ele não tem instrução, conhecimento, informação que justifique que as pessoas realizem algo junto com ela. Versículo 5. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. 6. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. 7. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Não é que eles não se importam com ele. Eles estão ocupados buscando a realização dos seus projetos. Se a pessoa não tem nenhum conselho, nenhuma informação, nenhum projeto, nenhuma ideia que venha incentivar as pessoas a realizarem esses projetos, essas ideias, esses propósitos, então ele não atrai pessoas, porque as pessoas estão o tempo todo envolvidas com projetos, ideias e realizações. Elas vão atrás dos que têm essas ideias, planos, metas e realizações, para que elas também possam crescer e também possam prosperar. Elas estão combatendo contra a inércia, contra a preguiça, contra a procrastinação, contra o medo. As pessoas ricas estão vencendo essas coisas todas, enquanto que o pobre muitas vezes fica preso pelo medo,
pela falta de instrução, pela falta de preparação para desenvolvimento de projetos. 8. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Então veja, o versículo 8 fala: é necessário usar a razão. Falamos a respeito da inteligência quando meditamos em Provérbios 9. Provérbios 9, nós falamos que a inteligência é o uso, o esforço dos nossos pensamentos a respeito das ideias, dos conselhos, dos conhecimentos que nós adquirimos para chegarmos ao entendimento das coisas. Então, quem age com inteligência usa instrução, os conselhos, os conhecimentos que vai somando ao longo dos seus estudos, com as suas experiências com relação às conversas com pessoas mais experientes que podem trazer conselhos a respeito daquele assunto que se quer saber mais, e usa tudo isso pensando e colocando em prática, que é o exercício da inteligência, vai encontrar a felicidade. Então, quem pensa e age encontra a felicidade. 9. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. A falsa testemunha é castigada e será condenada à morte no sentido de que ela será colocada para fora do grupo das pessoas de confiança. É morte moral, morte ética. 10. E às vezes a falsa testemunha acaba morrendo de verdade. Dependendo de contra quem ela presta o falso testemunho, a pessoa pode perder o juízo e pode atacar a vida da falsa testemunha. 10. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. O versículo 10 está dizendo: não tem sentido que uma pessoa tola viva no luxo. Esse versículo nos fala que nós temos que nos comprometer em escolher bons governantes. Muitas pessoas não avaliam os candidatos em que votam. Não é bom que os tolos vivam no luxo. Se você escolhe maus candidatos, eles vão viver no luxo, eles, que são os escravos, vão governar os príncipes. Os escravos são aqueles que estão amarrados na sua cobiça, nos seus interesses, nas suas vontades, nos seus desejos. Eles são escravos porque eles não são livres. Só pessoas que são livres de cobiça, soberba, vaidade, arrogância e que estão realmente ligadas a Deus, que são livres desses pecados que tomam conta das pessoas, é que conseguem de fato governar. Agora imagina que você, que é um príncipe, que é uma princesa. Quem são os príncipes e as princesas? Príncipes e princesas são filhos de reis. Deus é rei dos reis. Ele é o rei por excelência. E aí os príncipes estão sendo governados por escravos, escravos do pecado. Então não é bom que os tolos vivam no luxo e nem que os escravos governem os príncipes. Isso não é bom, mas isso é o que acontece porque os príncipes e as princesas, os que são os filhos de Deus e as filhas de Deus, muitas vezes não tomam a sua posição. Quantos dos príncipes e das princesas, muitas vezes Deus fala: vá lá.
e se esforce e tome a liderança. E muitas vezes os príncipes e as princesas não tomam o seu lugar. Então aquele que é mau, que é um escravo dos seus desejos e das suas vontades, ele quer ter o poder, ele quer obter o luxo e ele vai lá e coloca a sua o seu nome para assumir a liderança, e por não ter pessoas boas, que os príncipes e as princesas, por eles não assumirem o seu papel, os maus vão lá e governam. Então, o silêncio dos bons, a omissão, a omissão dos bons, permite que a injustiça ocorra, permite que o mal aconteça. Porque se houvesse posicionamento dos príncipes e das princesas no sentido de nós vamos combater aquilo que é mal, o mal não cresceria tanto quanto tem crescido. Versículo 11. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Então, o bom senso faz com que a pessoa entenda que nessa vida todas as pessoas estão carregadas de pecados. As pessoas têm inveja, cobiça, o hábito de falar mal, de criticar as outras. E quando você entende isso, que isso faz parte do ser humano, que o ser humano é pecador, você passa a ter um bom senso. Não adianta eu ficar com raiva porque falaram alguma coisa a meu respeito, porque apontaram o dedo e mentiram a meu respeito, porque o ser humano é assim mesmo. O que eu posso fazer é corrigir. Mentiram a meu respeito. Eu vou chegar lá e vou dizer, olha, isso não é verdade. Mas eu vou falar isso com tranquilidade. A pessoa que perde a cabeça, que perde o juízo, fala, como é que fizeram isso comigo? Eu vou tirar satisfação com você. A pessoa pode pensar assim, eu vou te matar porque você falou do meu nome. Isso é uma falta de sensatez. É uma falta de controle emocional. A pessoa que tem bom senso, ela reage de forma adequada, proporcional. E a grandeza da pessoa que tem bom senso é a capacidade de perdoar quem ofende. Então, o perdão é você deixar de lado, dizer assim: está tudo bem, eu não espero nada melhor da outra pessoa. Muitas vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos com as pessoas por cairmos na ilusão de pensar que das pessoas pode vir o bem, quando a Bíblia traz uma revelação que o ser humano, pela sua natureza pecaminosa, ele se inclina para o mal. E muitas vezes eu mesmo, você mesmo, tem inclinações para o mal. Muitas vezes eu mesmo, você, tem pensado com inveja, ou com cobiça, ou que tal ou qual pessoa não merecia estar onde está, ou ter o que tem, ou que de repente eu seria melhor para estar naquela posição do que aquela pessoa. Nós também cometemos esses erros e essas falhas. Então, por que ficar tão irritado, tão irado, tão irada quando alguém fala a nosso respeito? Então a pessoa que é sensata, que tem bom senso, entende isso e controla o seu gênio. É assim, a humanidade é assim. Não devemos esperar ou ficar surpresos em relação ao que o próximo é capaz de fazer conosco ou com outras pessoas. O ser humano, ele se inclina para o pecado. Então quem controla a pessoa sensata, ela controla o seu gênio. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende.
Versículo 12: A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre as plantas. Respeitar as pessoas que estão na liderança, ter um bom relacionamento com as pessoas que estão na liderança, atrai o favor, a bondade da pessoa. Enquanto que colocar a pessoa que lidera com raiva traz também a indignação da pessoa sobre nós. Esse versículo 12 nos ensina a ter o respeito às autoridades, a quem nos está hierarquicamente acima. Seja o chefe, o líder, o presidente, o diretor, o professor, a pessoa que está liderando aquele movimento, o respeito à pessoa ali. Versículo 13: Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Então, um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Esse versículo ensina os pais, que devem ensinar os seus filhos no caminho do Senhor para que eles tenham juízo. Então o versículo, ele na verdade, ele é um conselho para você que é pai, para você que é mãe. Eduque o seu filho para que ele tenha juízo, para que você tenha alegrias dele. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Então aqui, mulheres, não só mulheres, tem homens também que vivem reclamando da vida. A pessoa que vive reclamando da vida é como uma goteira, que fica ali o tempo todo pingando, aquilo irrita você. O versículo 13 está dizendo: não seja uma pessoa que vive reclamando da vida. Ao invés de reclamar, procure soluções. Se você ficar inquieto, inquieta com alguma coisa e reclamar, pense imediatamente: acabei de reclamar disso. Como que eu resolvo isso? Faça a pergunta a si mesmo, a si mesma: como que eu resolvo isso? Vá na raiz do problema, procure a solução, ao invés de ficar reclamando. 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Então, um filho pode receber a herança dos pais, pode receber casa e dinheiro, mas só quando você teme ao Senhor. Temer ao Senhor significa ter extremo respeito por Deus. Só quando você tem muito respeito por Deus e observa os mandamentos dele que você encontra uma esposa sensata. O que esse versículo está dizendo? Quando você obedece os mandamentos de Deus na escolha da esposa, você vai acertar. Na Bíblia existem recomendações como escolher uma esposa. Provérbios capítulo 31. Leia Provérbios 31 e lá está escrito quais as características, as qualidades que uma mulher sensata deve ter. Você que é mulher está procurando um esposo, leia 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5. Lá está escrito sobre o homem de Deus. Versículo 15. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Então, preguiçoso, dorminhoco, não faz a sua parte, quando chegar o tempo da necessidade acabará passando fome. 16. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Morrerá aqui na terra e morrerá também na eternidade. Porque se despreza os ensinamentos de Deus, não aceita a Jesus, não cumpre os mandamentos, também não tem entrada no céu, na morada do Senhor. Versículo 17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e ele nos devolve o bem que fazemos. Aproveitando que falamos que quem obedece às leis de Deus vive mais e quem despreza os seus ensinamentos morrerá, que está no versículo 16, se você ainda não aceitou a Jesus, o que você está esperando para receber a Jesus e ter Deus no seu coração? Para que você tenha acesso a Deus, você precisa ter aceitado a Jesus. Só quem aceita Jesus acessa a Deus. Deus ele enviou Jesus
para morrer pelos nossos pecados e pelo sangue dele nos perdoar e purificar. Então, quem recebe Jesus, recebe ele como Salvador, recebe o perdão dos pecados. E quando você está limpo dos pecados, você consegue comparecer diante de Deus e receber de Deus a qualidade de seu Pai. Se você ainda não recebeu Jesus, então você pode fazer uma oração comigo e recebê-lo agora. E quando você receber Jesus, você receberá o Espírito Santo na sua vida, que vai te guiar para chegar até o céu. Se você quer fazer isso, aceitar a Jesus e ter esse relacionamento com Deus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você confessou que Jesus é o teu Senhor. Então agora você vai orar, ler a palavra e obedecer a Ele. Ele agora é o teu Senhor. Você reconheceu Ele como seu Salvador. Significa que você aceita que a morte de Jesus na cruz, o corpo dele, foi partido por nós, para que os nossos pecados fossem justificados, e o sangue dele nos purifica do pecado. Você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. É o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. Se você nunca leu sobre o livro da vida, vá no último livro da Bíblia, Apocalipse, e leia capítulo 20. Você vai ver lá que existe um livro chamado Livro da Vida, onde estão os nomes dos que receberam Jesus e que são salvos. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, para te ajudar a te guiar até o céu. O Espírito Santo vai colocar um aperto no seu coração quando você estiver fazendo alguma coisa errada. Ele vai apertar o seu coração e dizer: não faça mais isso. Ou ele vai dizer: por que você continua fazendo isso? Ou ele vai dizer: até quando você vai continuar fazendo isso? Mas ele vai fazer essa obra para que você seja limpo do pecado e ande com Deus. Agora o versículo 17: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e ele nos devolve o bem que fazemos. Prosseguindo ainda sobre quem aceitou Jesus, procure uma igreja, uma comunidade de fé, procure novos amigos que seguem a Deus, procure informações a respeito do batismo, se batize nas águas. Quando você se batiza nas águas, os seus pecados ficam lá, e quando você sai das águas, você sai lavado para seguir a nova vida em Jesus. Depois que você é batizado, você deve participar da ceia. A ceia é uma reunião que acontece de tempos em tempos. Normalmente acontece todos os meses. Em algumas igrejas acontece quinzenalmente, onde você participa de um pão que é partido e que simboliza o corpo de Cristo, e de um cálice com suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. O pão com o cálice representam o corpo e o sangue de Jesus. E quando você faz isso, você está fazendo um memorial. É um momento de memória, que ele morreu por nós e deu seu sangue para nos purificar do pecado. E um dia ele voltará para nos buscar, para estarmos com ele. Essa é a importância de participar da ceia. E você participa da ceia depois do batismo nas águas, que é o batismo em que você revela que você quer seguir a ele. Agora o versículo 17: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e ele nos devolve o bem que fazemos. Versículo: quando nós ajudamos os pobres, Deus vê aquilo que fizemos, e o próprio Deus abre outras oportunidades, abre novas portas. Ele é bondoso e realiza algo novo na nossa vida. Ele devolve aquilo que fazemos. 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Então esse versículo 18 ensina a ter moderação. É para disciplinar os filhos, não para bater neles. Uma orientação para alguns pais que não sabem o que fazer quando o filho pequeno é teimoso. Você fala: não põe o dedo na tomada. Ele vai lá e bota o dedo de volta. E ele bota de volta, e ele bota de volta.
Tem alguns pais que perdem a paciência, que perdem a cabeça. Mas os educadores ensinam que a criança está em fase de aprendizagem. Então você deve tirar a mão da criança, acariciar a mão, dizendo: não pode, não pode. E os educadores dizem que a criança só aprende depois da 7ª à 12ª vez. Então é normal se o seu filho, você falou uma vez, não faça, ele vai lá e coloca de volta o dedo. Ele vai fazer isso entre 7 e 12 vezes. E você todas as vezes vai pegar a mão, tirar a mão, acariciar e dizer: não é para fazer, filho, não é para fazer. Lá pela 7ª, 8ª, 9ª, 12ª vez, ele vai entender, ele vai dizer: não é para eu fazer. Agora, tem alguns pais que perdem a paciência, já dão um tapa na mão, já dão um tapa no rosto, muitas vezes fazem isso. Não faça isso com seu filho, porque, e se você sabe de alguém que faz isso, passe essa instrução para frente. Ensine as pessoas à sua volta que as crianças, elas aprendem por repetição. Então você precisa ter essa paciência enquanto os filhos são pequenos. E tem coisas que até mesmo nós que somos adultos, Deus, ele faz isso conosco. Quantas vezes a pessoa está lá fumando e bebendo e Deus fala com ela: por que você está fazendo isso com a sua saúde? E a pessoa vai lá e ela fuma novamente, bebe novamente, e é dela conviver muitas vezes com dentro dos cultos que ela vai ouvindo, ouvindo e ouvindo até que ela deixa o cigarro e a bebida. Então nós vemos que até os adultos aprendem a fazer o que é correto depois de serem corrigidos e ouvirem muitas vezes, de sempre estarem repetindo: não beba, não fume, cuide da sua saúde. Não é diferente com as crianças. Versículo 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. O versículo 19 é: se você percebe que alguém estourou, disse uma bobagem, e ela vai perder o emprego, ela vai sofrer um prejuízo, você tem que deixar ela sofrer. Você não pode pôr a mão e tentar aliviar a situação da pessoa. Você tem que deixar a pessoa passar pelo resultado que ela colheu, que ela semeou, para que ela aprenda que sempre que ela for mal educada, que sempre que ela não tiver paciência, que sempre que ela não tiver autocontrole, não tiver domínio próprio, ela vai ser prejudicada em razão dessa falta de equilíbrio. O versículo 19 fala: não poupe a pessoa de sofrer as consequências da sua decisão. Nem Deus faz isso conosco. Deus fala: o que o homem semear, isso também se fará. Deus, quando nós cometemos um erro, ele deixa que nós paguemos. Inclusive, ele faz com que nós paguemos todas as consequências dos nossos pecados. Então, se o próprio Deus faz isso com o seu povo, por que que eu e você vamos querer ajudar alguém que fez uma coisa errada e que tem que sofrer o dano? Muitos pais querem passar a mão na cabeça dos filhos e acabam, na verdade, criando filhos desobedientes e que no futuro vão desonrar outras pessoas, ou até mesmo os próprios pais. Porque quando você não corrige e não permite que o seu filho sofra as consequências do que ele fez, ele está aprendendo, você está ensinando ele. Ensinando que você pode fazer a coisa errada, que sempre tem um jeitinho para justificar o seu erro e você ficar por cima dos outros. Quando você pune, ele aprende: não, se eu fizer uma coisa errada, eu vou sofrer a consequência. E é justamente esse sofrer a consequência que vai trazer a correção, que vai trazer a responsabilidade, a compreensão de que tudo que eu faço, eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu falo, pelas minhas ações. Versículo 20.
Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. Ser sábio não é algo que você consegue do dia para a noite. É necessário ouvir os conselhos e todos os dias estar pronto para aprender e estar disposto a cumprir aquilo que você sabe. Tem pessoas que sabem aconselhar muito bem, mas não sabem para si mesmas. É o médico que fuma, é o médico que bebe em excesso, é o pastor que desvia o dinheiro ou que se envolve em um adultério. São pessoas que sabem dar conselhos, sabem o que é certo, mas não estão prontas para aprender. O aprender não é só ter o conhecimento, é o praticar. Versículo 21, quando diz aqui esteja pronto para aprender, é ouça os conselhos e esteja pronto para aprender no conhecimento e aprender a pôr em prática, porque assim um dia você será sábio. 21, as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Tem uma outra versão que fala que as pessoas fazem planos, mas a resposta final vem de Deus. Versículo 22. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. O versículo 22 está dizendo que nós temos expectativas quando conhecemos alguém. Que a pessoa vai ser leal, vai ser fiel. Se você falar alguma coisa para ela, ela não vai mentir. E o texto está dizendo, é melhor ser pobre do que mentiroso. Em outras palavras, ele está dizendo que você deve prezar pela verdade, pela fidelidade. Nunca usar uma relação, um relacionamento que você tem com alguém para tirar vantagem, para tirar proveito, agindo com mentira, com a finalidade de ganhar algum lucro, alguma vantagem fácil. Versículo 23. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Quem teme ao Senhor significa extremo respeito. Quem tem extremo respeito por Deus, pelo Senhor, terá uma vida longa, feliz e tranquila. Por quê? Porque quem tem extremo respeito por Deus, cuida da sua saúde. Não fuma, não bebe, não come em excesso, pratica atividade física. Quem teme o Senhor tem extremo respeito por Deus, confia totalmente nele. Não vive em depressão por coisas do passado, nem fica ansioso quanto ao futuro. Mas quem teme ao Senhor, respeita ao Senhor, tem Deus em primeiro lugar, confia totalmente nele. Então terá uma vida longa, terá uma vida feliz e tranquila, porque não ficará sobrecarregado com depressão, com ansiedade, com as preocupações da vida, porque tem a sua confiança absolutamente em Deus. 24. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Esse versículo está dizendo que o preguiçoso, ele não faz o que tem que ser feito no tempo em que tem que ser feito. Então a comida está pronta, a oportunidade está ali, mas ele não manda o currículo. A oportunidade está ali, mas ele não se prepara para as vagas. Então ele não faz o que tem que ser feito. 25. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. O versículo 25 está dizendo que os orgulhosos aqui é no sentido daqueles que acham que sempre têm razão e que não querem aprender o que precisa ser feito. Então, quem sempre acha que tem razão deve ser castigado, para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade, para que as pessoas que são simples vejam que quem sempre quer ter razão acaba quebrando a cara. Mas quem aprende a ser humilde, a conversar com as pessoas, a resolver os problemas pelo diálogo, é que é sábio. Quem é sábio aprende quando é corrigido. O sábio, ele aceita a correção, ele muda de rota. Ele aprende no conhecimento e ele aprende a praticar o que é o certo. 26. Quem maltrata o seu pai ou toca na sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. É a desonra aos pais, né? Porque quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. 27. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe.
Filho, se você parar de buscar conhecimento e de pôr em prática, você vai esquecer o que você sabe. 28. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Então o versículo 28 fala: se você conhece uma pessoa que mente, que caçoa da justiça, essa pessoa, ela gosta de fazer isso, é necessário se afastar dessa pessoa. 29. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Esse texto está dizendo que nós seremos julgados cedo ou tarde por tudo aquilo que fazemos. Vamos agradecer a Deus por Provérbios 19. Senhor, te agradecemos pela meditação em Provérbios 19. Pedimos que o Senhor nos ajude a manter sempre a honestidade, que nenhum desejo de ficar rico tome conta do nosso coração a ponto de nos fazer desonestos e enganadores, trapaceiros, mas que nós possamos ter o nosso espírito voltado sempre no Senhor, que venhamos a ter calma e paciência antes de tomar decisões importantes na nossa vida, que possamos ser testemunhas verdadeiras e que possamos trabalhar com diligência, fugindo de todo tipo de preguiça, para que se cumpra em nossa vida os nossos planos. Guarda-nos e livra-nos do orgulho e que possamos estar sempre na tua direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos. Amém.